Eu sou o Júnior Pinheiro, do Centro de Estudos Espíritas Paulo Apóstolo da cidade de Mirassol, e hoje nós estamos no Educandário Espírita em São José do Rio Preto, onde nós falaremos sobre Simão Pedro. Nós sabemos que o Evangelho é cheio de histórias, de parábolas, de lições e de muitos personagens. E cada personagem, cada história, faz com que a gente possa refletir e repensar a nossa postura, nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. E baseado nesse personagem que eu escolhi, eu gostaria que nós pensássemos ao final: será que eu me identifico com ele? Será que porventura esse personagem que viveu há mais de 2000 anos e que teve a oportunidade de conviver, ou seja, de viver junto com Jesus, será que de alguma forma eu posso me espelhar nele? Eu posso tentar imitá-lo? O personagem que nós estamos falando é conhecido pelo nome de Simão. Alguns preferem chamá-lo de Simão Pedro e outros chamam-o apenas de Pedro. Já ouviram falar? E a história desse homem, que era um pescador de profissional, um tanto quanto rude, muito simples, diziam até que um tanto quanto bravo, esse homem tem a oportunidade de encontrar Jesus pela primeira vez e numa situação bastante curiosa. Pois, segundo o evangelista Lucas, Simão passa a noite toda pescando. E para a infelicidade dele, ele não consegue pegar nada. E aí, pela manhã, depois dessa noite extremamente frustrada, sem conseguir a sua pescaria, ele retorna à praia e ali, antes de ir para casa, descansar e se preparar para voltar em mais uma noite de pescaria, Simão fica limpando as redes, remendando elas, deixando as tralhas prontas para depois ir para casa. Nesse meio tempo, enquanto ele fazia isso, eis que vinha um homem caminhando pela praia. Esse homem era Jesus. E esse homem vem seguido por uma série de pessoas, um grupo muito grande acompanhava. E Jesus, então, vem em direção e entra no barco de Simão. E ele pede a Simão que afaste um pouco o barco das margens, para que pudesse então usar o seu barco como uma espécie de palanque, de púlpito. E assim ele fez. E Jesus começa a falar àquelas pessoas que o seguiam, começa a contar aquelas histórias que faziam com que a fé daquelas criaturas aumentasse. Ele falava de um mundo vindouro de felicidade, ele consolava com suas palavras, e Simão ali, acompanhando tudo. Quando Jesus termina de falar com as pessoas, ele então se dirige a Simão e diz a Simão: Pedro. Ele já chama Simão por Pedro e diz: prepare as redes e lance-a novamente nas águas, apontando um lugar onde Pedro deveria lançar as redes. Pedro ouve aquilo e diz a Jesus: mas Senhor, eu passei a noite toda pescando e não peguei nada. E o Senhor quer que eu lance a rede novamente? Mas se assim o Senhor deseja, assim eu farei. Imaginem a situação. Se fôssemos nós no lugar de Simão Pedro, depois de nós termos passado a noite toda trabalhando, e o resultado do nosso trabalho, do nosso esforço fosse o nada, nós ficamos frustrados, entristecidos quando as coisas não dão certo. E quando nós estamos tristes,
aborrecidos. Eu não sei se acontece isso com vocês, mas comigo, pelo menos, eu fico extremamente quieto, não gosto de conversar, não gosto de ser incomodado. Por quê? O meu humor se transforma. Mas Simão, que estava ali preparando as suas tralhas, embora estivesse frustrado, entristecido, teve a paciência e ofereceu o seu barco para aquele que até então era um desconhecido dele, para que ele pudesse falar àquelas pessoas. E Simão, mais do que isso, ele ouviu o que Jesus dizia, ele prestou atenção. E aquelas lições que eram dirigidas àquele povo que acompanhava Jesus e que estavam ali na praia, chega também ao coração de Simão. Mas Jesus diz a ele para que ele lance a rede de novo na água. E ele pode ter pensado, mas meu Deus, o que esse filho de carpinteiro está querendo ensinar eu, que sou um pescador de tantos anos? Mas ele ainda diz, bom, esse homem tem algo de especial. Simão Pedro já teria naquele instante se encantado com as palavras de Jesus. E embora o que Jesus lhe pedisse naquele momento fosse algo que viesse chocar com todo o seu conhecimento, com sua experiência de profissional, de homem vivido, ele sentiu no seu íntimo que seria importante ouvir Jesus. E ele então faz o quê? Prepara as redes e lança-as justamente onde Jesus determinou. E para surpresa de Simão, quando eles começam ali a recolher as redes, ele precisa pedir ajuda. Tamanha abundância de peixes que aquela rede trazia. E ele fica encantado com aquilo. Mais do que encantado, ele percebe que aquilo não era algo normal. Aos seus olhos, aquilo era maravilhoso. E numa mistura de emoções, Simão então vai falar com Jesus. E ele diz a Jesus, Senhor, afasta-se de mim, pois eu não sou digno da sua presença. Simão reconhece que aquela criatura realmente era mais do que especial, a ponto de, num gesto de humildade, dizer a Jesus, não sou digno de estar ao seu lado, por favor, vá embora. Mas sabe o que Jesus fez? Jesus fez um convite a Simão. Jesus disse, Pedro, venha comigo, e eu lhe farei um pescador de almas, um pescador de homens. Talvez Simão não entendesse nem soubesse exatamente o que seria essa história de pescar almas, mas ele entendia de pescaria. E se aquele homem que acabara de conhecer e que havia lhe encantado, o convidava para ir junto com ele pescar almas, ele então assim o faria. E Simão Pedro então abandona toda a sua trajetória de pescador, a sua vida que até então estava vivendo, para seguir os passos de Jesus, que a partir daí se torna o grande mestre de Simão. E olhem só, imaginem se nós nos comportaríamos igual Simão. Eu já fico imaginando se eu estivesse no lugar dele lá no barco, bravo, irritado, triste, pela noite frustrada, trabalhando, arrumando a rede. E Jesus entrasse no meu barco sem eu nem ao menos ter convidado, eu já ia ficar bravo com ele. Mas quem é você para entrar aqui? E mais do que isso, será que eu daria o meu tempo para ouvir Jesus? Mas tudo bem, suponhamos que de repente eu cedesse o meu tempo ali para ficar ouvindo as lições daquele homem. Mas quando esse homem
me dissesse para eu fazer de novo algo que eu já tentei e não deu certo, num dia que eu estou mal-humorado, onde parece que tudo deu errado, eu confesso, eu não faria. Mas Simão Pedro teve a sensibilidade de ouvir Jesus. E mais do que isso, ele seguiu as orientações. E qual foi o resultado disso? Uma pesca maravilhosa. Ele recebeu os louros de acreditar nas palavras de Jesus. E aí ele então, reconhecendo a grandeza daquele homem, passa a seguir os seus passos. E aí começa uma história, uma relação de grande amizade, de convívio muito íntimo, muito próximo de Simão Pedro com Jesus. E é sobre esse relacionamento amigo, fraterno, de Simão com Jesus, que nós vamos falar um pouquinho mais essa noite. Pois eles vão viver outras histórias, além dessa da pescaria, desse momento tão importante na vida de Simão Pedro, eles vão viver outras histórias muito interessantes. Uma outra acontece quando eles estão, Jesus e os discípulos, seus seguidores, à beira da praia novamente. E ali tem um barco. O tempo estava mostrando que viria uma tempestade. E Jesus diz aos seus discípulos para que entrem no barco e para que possam ir para alto mar. E ainda diz para eles, olha, mais tarde eu os encontro. Eu já fico pensando como seria a minha reação. Eu pensaria, daqui eu não saio, ninguém me tira. Porque imagine, um barco só. Jesus diz que vai nos encontrar mais tarde. Vai como? E o tempo estava anunciando uma tempestade. Mas os discípulos, ouvindo Jesus, embora de novo, o que Jesus pede a eles pudesse parecer algo contraditório, eles vão e seguem. E assim eles vão para alto mar. E dentre os discípulos estava Simão Pedro. E já na madrugada, depois de horas à deriva, em meio a uma tempestade, eles percebem que no meio do nevoeiro vem uma figura ao encontro deles. E o medo da tempestade ainda aumenta muito mais. Porque imaginem, quem viria no meio de uma tempestade em alto mar, caminhando sobre as águas? E eles gritam, é um fantasma, apavorados. E nessa hora Jesus responde a eles, tenham bom ânimo, sou eu. Nessa hora, Simão Pedro se levanta no barco e diz em direção a Jesus, Senhor, se for realmente o Senhor que está aí, peça para que eu vá ao seu encontro. Uma coisa um tanto quanto inusitada, uma atitude de alguém que não tem sensatez, porque imaginem, eles estavam num barco em alto mar, no meio de uma tempestade, ele vê uma figura andando por cima da água, e ele simplesmente diz, olha Senhor, se é realmente o Senhor que está aí, diga para que eu vá até aí. Eu imagino que nessa hora, Tiago e João, que eram sócios de Pedro na pescaria, devem ter se cutucado e devem ter dito, deixa ele ir, é um sócio a menos. O que esse louco vai fazer? E o mais interessante foi a resposta que veio de Jesus. Ele disse, sim Pedro, sou eu, venha. E sabe o que Simão Pedro fez? Sentou de volta no barquinho? Não. Foi em direção ao encontro de Jesus, caminhando por sobre as águas. Naturalmente que depois de alguns passos, ainda com medo,
preocupado com a sua segurança em meio àquela tempestade, ele começa a afundar. E imediatamente Jesus lhe estende a mão e lhe salva, quando os dois entram novamente no barco. E o temporal cessa. Aqui nós não vamos tentar interpretar as expressões dessa experiência de Jesus com Pedro, mas vamos levá-lo ao pé da letra. Imagine o testemunho de fé, de confiança que Simão Pedro tinha no seu mestre, em Jesus, a ponto de se lançar fora de um barco para ir ao encontro do seu grande amigo caminhando por sobre as águas. Ele não tinha dúvidas que Jesus estaria ali para auxiliá-lo caso ele precisasse. E como de fato ele precisou e Jesus estava. Mas aí nós percebemos que Simão depositava no amigo uma confiança sem tamanho. Ele tinha certeza de que nos momentos que ele precisasse, se ele confiasse realmente em Jesus, Jesus estaria ali pronto para auxiliá-lo. Simão Pedro ainda vai criar outras situações junto a Jesus, pois ele sempre estava seguindo os passos do Cristo. Ele vai, por exemplo, receber a visita de Jesus em sua casa, onde Jesus ali cura a sua sogra que estava doente. É na casa de Simão Pedro que acontece o primeiro evangelho no lar. E um evangelho no lar muito especial, pois estava ali a figura física do Cristo. Simão Pedro vai participar ainda da transfiguração. E nas suas vivências tem uma outra situação em que Jesus está questionando os seus discípulos, aqueles que o seguiam, de como eles o enxergavam. E depois de ouvir os demais, ele se vira a Simão Pedro e diz: e tu, Pedro? Quem diz vós que eu sou? Simão Pedro então responde: tu és o Deus vivo. E Jesus então diz a ele: muito bem, Pedro. Quem lhe revela isso não é a carne nem o sangue, mas é o Espírito do meu Pai que habita vós. Dizendo a Simão Pedro o quanto ele estava ligado espiritualmente e compreendendo quem era aquela figura que até então eles seguiam e chamavam de mestre. Pois Pedro havia identificado em Jesus já há muito tempo quem era aquela criatura. Ele sabia que aquele era muito mais do que um amigo, que ele era o Messias prometido, que eles, os judeus, aguardavam de longa data. Numa outra experiência, nessa relação tão bonita entre Simão Pedro e Jesus, Jesus tira Simão Pedro de uma enrascada, de um problema sem tamanho. Pois quando eles estão no horto e Jesus vai ser preso, Simão toma a atitude de alguém que é companheiro do amigo, pois ele saca de uma espada e, num gesto humano, ele então ataca um soldado e corta a orelha do soldado. A consequência disso é muito simples. Simão Pedro seria preso e depois morto. Mas Jesus imediatamente reage em favor do amigo Pedro. Ele vai até o soldado e cura a orelha ferida, tirando Pedro de qualquer problema, de qualquer situação. E eles vão criar tantas outras histórias, que aí eu passo a perguntar a mim mesmo, e agora eu compartilho a pergunta com todos vocês. Qual é a nossa relação com Jesus? Como nós estamos nos relacionando com Cristo? Será que nós já estamos permitindo que Jesus possa entrar em nossa vida? Que Jesus possa nos falar como agir diante das dificuldades, dos problemas?
dos desafios que a vida nos impõe? Será que eu ouço quando Jesus fala comigo de como eu devo agir? Qual deve ser a minha atitude, a minha postura? E quando Jesus pede para que eu siga, será que eu tenho a coragem de renunciar ao meu passado de erros, de falhas, e ser humano imperfeito que eu sou, para então passar a seguir os passos daquele que muitas vezes eu chamo de mestre? Qual é a minha relação com essa figura tão importante que veio fisicamente no planeta nos ensinar como nós deveríamos agir? Será que a minha relação é de mero espectador? Ou seja, daquele que observa as histórias dos outros e acha as histórias dos outros incríveis, bonitas, e fala, que coisa bonita, que ser iluminado, mas só assisto? Ou será que não? Será que já estou fazendo algum movimento para viver uma história mais próxima com essa criatura incrível que é Jesus? Ah, mas você está falando de Simão Pedro, um apóstolo de Jesus. Mas Simão Pedro teve outras experiências com Jesus. Embora tenha vivenciado essas experiências tão incríveis, tão inspiradoras ao lado do grande amigo, do mestre, quando se aproximava a Páscoa, aquela Páscoa que nós já sabemos o que aconteceu numa sexta-feira, Jesus, assim como era a tradição entre os judeus, dias antes da Páscoa, não a Páscoa que nós conhecemos hoje, de coelhinhos e ovos de chocolate, mas a grande festa religiosa do povo judeu, muito significativa para eles, Jesus realizou uma ceia, que era a tradição, e reuniu seus discípulos. E depois de cearem, Jesus começa a falar com eles sobre o seu Calvário. Ele fala da traição que aconteceria. E nessa hora Pedro diz, não, Senhor. E embora houvesse acusações entre eles, os discípulos, Pedro diz, eu estarei contigo até o fim, Jesus. Mas ele fala isso de coração, pois ele amava Jesus. E Jesus continua a explicar para eles o seu Calvário, os problemas que iria enfrentar. E Simão Pedro mais uma vez diz, Senhor, estarei contigo até o fim. E Jesus diz a eles que no momento derradeiro, todos iriam abandoná-lo. Mas Pedro se manifesta e diz, não, Senhor, estarei contigo até o fim, até a morte. Jesus então olha para Simão Pedro e diz, ah, Pedro, como quem pensasse, meu amigo, você não sabe o que você está dizendo. E diz assim, ainda esta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Simão Pedro ouve aquela afirmação de Jesus e fica muito chateado. Pois como o seu grande amigo, o seu mestre, diz a ele que ele pudesse, de alguma forma, negá-lo. Mas as horas passam e como Jesus anunciara, ele é preso. E quando Jesus é preso, os discípulos fogem. E Jesus é levado. E Simão Pedro passa a acompanhar cada passo do grande amigo. Até que Jesus é levado a um grande pátio, onde ele ia esperar a presença de Caifás. E ele então é colocado numa cela. Numa cela que dava vista para esse pátio.
E todas as pessoas que acompanhavam aquele processo de prisão, lá ficaram se aglomerando. E entre essas pessoas estava Simão Pedro. Quando uma mulher, uma criada, olha para Simão Pedro e diz: ei, você não andava com o Nazareno? Simão imediatamente diz: não, eu não conheço. Uma outra mulher então diz a ele: eu te conheço, você andava com Jesus de Nazaré? E Pedro de novo diz: não, eu não conheço, estás louca? E se esquiva quando um homem que participou da prisão de Jesus reconhece Simão Pedro dizendo: eu lhe reconheço. Certamente você é um dos que andava com Jesus. É possível reconhecê-lo pela forma de falar, de agir, até porque quem anda com Jesus se transforma. E Pedro, nessa hora, jurando, diz que se por acaso ele conhecesse Jesus, que Deus o castigasse. E antes que Simão Pedro tentasse desmentir de alguma forma ou mudar o seu discurso, ele ouve o canto do galo. E nessa hora, Simão Pedro entra num processo de dor muito grande, pois ele acabara de negar o grande amigo. Ele acabara de negar o seu mestre, aquele que instantes ou horas antes havia lhe dito que ele realmente o negaria. E Pedro começa intimamente um processo de dor, de cobrança. E eu fico a pensar, se nós não soubéssemos da história de negação de Pedro, será que nós imaginaríamos que esse homem, essa criatura, que viveu tão próximo de Jesus, que teve experiências tão incríveis com aquele que ele chamava de mestre, com um amigo que esteve ali presente ao seu lado, lhe ensinando, um amigo que ele depositava tamanha confiança. Será que justamente essa criatura poderia negar Jesus? Se nós não conhecêssemos essa parte da história e alguém nos perguntasse: você imagina que algum discípulo negou Jesus? É bem provável que nós pudéssemos arriscar alguns nomes. Ah, eu acredito que foi Tomé que negou, porque Tomé era o discípulo incrédulo, tinha que ver para crer. Talvez poderia ser Tiago, que era tão irreverente. Ah, já sei, quem negou Jesus foi Judas. Mas é muito difícil nós imaginarmos que Simão Pedro negaria o mestre. Mas Simão Pedro negou sim. Mas o negou por um motivo muito simples. Ele não poderia, naquele instante, fazer nada diferente do que ele fez. Porque se ele tentasse qualquer movimento de libertação do amigo, se ele tentasse alguma coisa em defesa de Jesus, imediatamente ele seria preso e teria o mesmo fim que o amigo. Mas ele acompanhou, ainda que à espreita, escondido, mas ele acompanhou cada passo que Jesus teve durante o seu Calvário. Ele esteve ali como quem não abandona o grande amigo. E segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado por Francisco Cândido Xavier, nosso saudoso Chico, nessa hora que Simão Pedro está nesse processo de dor profunda por ter negado Jesus e de reconhecimento de ser um ser humano falho, imperfeito, ele olha em direção à cela e lá está Jesus, olhando em direção a ele. Mas Jesus não olha com o olhar de quem recrimina, de quem está decepcionado. Não.
segundo Humberto de Campos, é o mesmo olhar terno de compreensão, como se de longe dissesse: tudo bem, meu amigo, eu te entendo. Eu sei porque você precisou fazer isso. E mais do que isso, é como se ele dissesse, sem usar palavras, que Simão Pedro havia negado ele apenas pelos lábios. Foi da boca para fora, pois intimamente Simão amava Jesus como poucos. Ele admirava o amigo e intimamente ele queria fazer com que o mundo parasse para ajudar aquele que ele chamava de mestre. Nessa hora, Simão, vendo o olhar de compreensão do amigo, se recupera daquele processo e vai seguir a sua vida. E fico pensando, quantas vezes nós já não negamos Jesus? No nosso dia a dia aí fora. Quando nós somos chamados a vivenciar o que Jesus nos pede e nós simplesmente não fazemos. Quantas vezes nós negamos Jesus quando nós temos uma postura diferente daquela que nós deveríamos ter enquanto cristãos? Será que nós não negamos Jesus no nosso dia a dia, deixando de segui-lo, de imitá-lo? Simão Pedro, sim, negou de boca, pelos lábios, mas esteve ali do seu lado o tempo todo, como alguém que é fiel, como alguém que ama. E Jesus reconheceu isso. Até porque Jesus não escolheu discípulos perfeitos, mas identificou em cada um daqueles homens o que eles tinham de melhor. E acreditou nisso, apostou nisso, e o resultado foi incrível. Pois, como nós sabemos, Jesus é morto, é crucificado. E como nós também sabemos, Jesus reaparece em espírito materializado para aquelas criaturas. E segundo as narrativas, Jesus passa alguns dias convivendo com eles. E numa oportunidade, uma das últimas, em que Jesus esteve presente entre eles, estavam lá Jesus, os 12 discípulos. Mas e Judas, não se matou? Sim, Judas se suicidou, mas Matias passa a integrar o time. E mais cerca de 500 pessoas, que eles chamam de os 500 da Galileia. E Jesus falava àquela multidão, quando ele para o seu discurso e se vira a Simão Pedro dizendo: Pedro, tu me amas? Pedro imediatamente responde: sim, Senhor, eu te amo. Jesus continua a falar àquele povo, quando novamente Jesus interrompe e volta-se a Pedro mais uma vez perguntando: Pedro, tu me amas? Pedro responde: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai perguntar pela terceira vez. E esse negócio de 3 vezes com Pedro estava ainda um pouco enroscado, pois ele havia negado Jesus 3 vezes. E Jesus agora nem o chama pelo apelido Pedro. E diz: Simão, filho de Jonas, tu me ama mais que os outros? E Pedro, já aos prantos, diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz a ele: então apacenta as minhas ovelhas. Simão Pedro, que havia negado Jesus 3 vezes pelos lábios, pois intimamente ele continuava amando e desejando fazer tudo que fosse possível pelo grande amigo, naquela oportunidade pôde afirmar a Jesus que ele o amava, também 3 vezes pelos lábios. Pois Jesus sabia que dentro de Pedro o amor era imenso e que ele podia confiar no grande amigo. Ele sabia que Simão Pedro, quando fosse chamado
ele estaria pronto. E assim aconteceu. Porque quando Jesus diz, apacenta as minhas ovelhas, ele diz a Simão Pedro, cuide das criaturas que estarão perto de você. Ampare-as, conduza-as ao caminho certo. E Simão Pedro, entendendo o recado, passa a ser um dos homens do caminho, um dos fundadores da casa do caminho. E vai vivenciar as lições de Jesus no dia a dia, acolhendo as pessoas que sofriam, que carregavam problemas, permitindo a elas o auxílio físico e espiritual, pois na casa do caminho eles passaram a ensinar o que Jesus havia vivenciado com eles. E essa experiência de ter negado 3 vezes o grande amigo, fez com que Simão Pedro reconhecesse que não era um super-homem, que não era perfeito, e que como qualquer ser humano era alguém falho. Só que Jesus vai mostrar para ele que bastava apenas dizer 3 vezes que o amava também, que estava tudo certo. Pois Jesus nunca deixou de acreditar no sentimento que Simão Pedro carregava. Ele nunca deixou de acreditar no pescador de Cafarnaum, que ele identificou algo e sabia que esse algo seria muito útil. E realmente Simão, assim como todos os outros discípulos, que não eram perfeitos, como eu disse, até porque um negou, um duvidou, um traiu e o restante fugiu. Mas quando foram chamados novamente, se apresentaram e foram disseminar o evangelho do Mestre, através das atitudes, através do comportamento, das ações que eles passaram a vivenciar. E é assim que Jesus olha para a gente. É assim que Jesus enxerga em cada um de nós o que nós temos de melhor. Ele sabe que assim como Pedro e os demais, nós somos imperfeitos, somos falhos, que nós já o negamos muitas vezes, tudo bem. Mas Ele sabe que cada um de nós tem algo de muito valioso dentro de si. E é nesse detalhe valioso de amor, de bondade que Ele acredita. E que Ele deposita também a sua pedra fundamental do seu Evangelho, desejando que nós, assim como Simão Pedro, possamos reescrever a nossa história, agora mais próximos a Ele. Ele deseja entrar em nossa vida. Ele deseja mudar a nossa história. Mas assim como Simão, nós precisamos permitir que Ele o faça. E mais do que isso, nós precisamos seguir, vivenciar o seu Evangelho. Assim como Saulo de Tarso, antes de se tornar Paulo, às portas de Damasco, vendo a imagem de Jesus e dizendo, Senhor, o que queres que eu faça? Nós deveríamos olhar para Jesus e dizer, Senhor, o que queres que eu faça? E mais do que isso, nós deveríamos colocar em prática. É por isso que nós estamos tendo a oportunidade de nos reunirmos numa casa como essa. É por isso que nós estamos tendo a oportunidade de reviver as histórias do Evangelho, agora à luz da doutrina espírita, para se tornar mais fácil a compreensão. Agora nós precisamos fazer o nosso movimento, o nosso esforço de colocarmos isso em prática. Assim como Jesus questionou a Simão, perguntando, Pedro, tu me amas? Se ele perguntasse a cada um de nós, tu me amas? Qual seria a resposta? Se a resposta for sim, Jesus, eu te amo, então que nós possamos ter a coragem de apacentar as suas ovelhas, cuidando de cada criatura que está ao nosso lado, doando aquilo que nós temos de melhor,
Ele deseja que nós possamos pregar o seu Evangelho. E que, se for necessário para isso, até usemos as palavras, mas Ele deseja que nós possamos viver os seus ensinamentos através da nossa transformação, reescrevendo a nossa história, agora muito mais próxima, muito mais íntima, com o nosso governador espiritual. Ele acredita em cada um de nós. Então que possamos, assim como Simão Pedro, apacentar as suas ovelhas, vivenciar as suas lições, para que a gente possa chegar ao final dessa existência, não como espíritos perfeitos, não, mas como aqueles que fizeram dessa a melhor de todas as suas encarnações. Que Ele nos ampare e nos fortaleça, mas que nós tenhamos bom ânimo. Muita paz a todos vocês.